Olá meninos e meninas que leem, eu sou o Tico Farpelli, este é o canal Menino que Lê, e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma reflexão sobre uma coisa que está passando bastante na minha cabeça nas últimas semanas. O que acontece? Semanalmente, lá no meu Instagram, se você não me segue aí agora, @menino-que-lê, eu faço uma lista de livros mais vendidos, seguindo como base a lista do Publish News, né, que é uma das maiores listas atualmente no Brasil. Ela coloca ali, inclusive, os números de livros que foram vendidos durante aquela semana nas livrarias. E eu acompanho semanalmente, desde o comecinho, assim, desse ano, desde antes disso até, para poder falar com vocês algo mais embasado. E eu notei que nas últimas semanas, assim, principalmente depois que nós entramos nesse isolamento social, eu tenho notado que mudou o perfil de leitura. Inclusive isso se refletindo, de certa forma, na lista desses livros mais vendidos. Eu vou começar a falar sobre isso com vocês, mas antes eu já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos, e caso você tenha alguma amiga ou uma amiga que você acha que possa gostar desse vídeo, dessa reflexão, que possa vir contribuir com a gente aí nos comentários, traz essa pessoa pra cá, manda pra ela o link do vídeo, porque quanto mais pessoas passarem aqui pelo Menino que Lê, mais pessoas vão assistir ao meu conteúdo que eu preparo com tanto carinho pra vocês. E na semana do dia 2 de março a 8 de março, né, que foi, acho que no comecinho, né, da quarentena, eu não lembro mais quando foi que nós entramos de quarentena. Nessa semana em questão, o livro que estava sendo vendido em primeiro lugar era A Garota do Lago, né, empatado com Box Nórdicos. Eles venderam os mesmos 1.289 livros naquela semana. E aí a gente ia descendo na lista e tinha alguns livros como A Revolução dos Bichos, A Paciente Silenciosa, 1984, O Conto da Aia, Essa Gente, Textos Cruéis Demais para Serem Lidos Rapidamente, e A Princesa Salva a Si Mesma nesse livro, e por último, encerrando em 10ª colocação, Era o Homem de Giz. Se você pegar assim, os livros clássicos que estão nessa lista, você pode olhar esse Box Nórdicos, que provavelmente é uma transcrição de livros antigos que já existem, ou A Revolução dos Bichos, que é um clássico do Orwell, junto com 1984. E aí descendo novamente, você não encontrava mais nenhum. Então eram 3 livros clássicos para todos os outros livros relativamente contemporâneos, modernos. E aí o que acontece? Coronavirus! A gente não esperava que fosse ter esse impacto tão grande, né? A gente não esperava que a gente fosse ficar tanto tempo trancado, esperando alguma coisa melhorar em relação a isso. Mas, quando a gente foi para dentro de casa, muitas empresas, editoras, pessoas que escreviam e queriam lançar livros nesse ano, suspenderam os planos. Então, isso levou a um vazio do mercado, realmente. E aí você compara que houve um empate entre A Garota do Lago e Box Nórdicos com 1.289 livros. E aí, quando você vai para essa semana agora, aí você já vê um panorama completamente diferente, com os livros mais vendidos terem vendido apenas 340 cópias. É muito pouco para um país que tem cerca de 200 milhões de habitantes. Lógico, o método aqui é um que leva em consideração algumas livrarias, eles não vão em todas. E aí, voltando para a questão dos clássicos, o que eu achei interessante foi que nessa semana em questão, e isso vem se repetindo nas últimas semanas, este perfil de escolha de livros que as pessoas estão comprando está mudando relativamente. Porque agora eles estão comprando mais clássicos. E isso se reflete bastante, deixa eu mostrar para vocês, ó. Em 10º lugar tá As Grandes Histórias de Sherlock Holmes. Em 9º, A Amiga Genial, da Helena Ferrante. Em 8º, A Bruxa Não Vai para a Fogueira, neste livro, da Amanda Lovelace. Em 7º, O Tatuador de Auschwitz. Em 6º, Eleanor Park. Em 5º, A Garota do Lago. Em 4º, Drácula. Em 3º, Box Nórdicos. Em 2º, O Essencial Sherlock Holmes, ou seja, outro box do Sherlock Holmes está em 2º lugar aqui. E em 1º lugar, o box da Jane Austen. Jane Austen, 2 do Sherlock Holmes, Nórdicos e Drácula, significa que 50% dessa lista aqui, ela tá povoada por livros que são clássicos. Os clássicos, eles estão fazendo mais parte da vida do brasileiro nesse momento específico, porque eles são aquelas histórias que a gente vai lembrar de cabeça. Então, quando a gente olha Jane Austen, Orgulho e Preconceito, a gente vai lembrar dela e a gente vai ter interesse em ler ela, porque não tem muita competição com os autores atuais e eles não estão tão presentes aqui nessas listas recentemente com a força que eles tinham antes da pandemia. Isso é bom, porque eu tô percebendo que as pessoas agora estão tendo contato com aquelas obras que elas morriam de preconceito e estão percebendo que um clássico, ele tem vários motivos para ele ser considerado um livro bom e não necessariamente ele é um livro de difícil acesso. Então, quando a gente quebra essa barreira de que, esse livro aqui
não é legal porque é um clássico, ele é difícil porque é um clássico, eu não vou dar conta de ler, você descobre que existe uma história grandiosa, uma coisa bem legal por trás disso, que pode ser de tanto entretenimento, quanto, por exemplo, você pegar um livro como A Culpa é das Estrelas, Harry Potter. E por que é importante que a gente dê um pouquinho de chance para esses clássicos, principalmente agora que a gente tem um pouquinho mais de tempo para sentar e ler essas histórias? Primeiro, porque são histórias que ultrapassam a barreira do tempo. Tem muitos livros que a gente lê, que eles lançam, eles têm um período de ápice e de repente eles somem. Um clássico, talvez pela forma com que ele registra os acontecimentos da sua época, ou por um ponto de vista único do autor, coisas como um trabalho esmerado com a palavra. Isso chama muito a atenção de alguém que realmente aprecia a possibilidade da literatura como uma forma de afastar a objetividade da língua portuguesa. Melhorar o vocabulário é sim um motivo muito importante para você ler um clássico, e isso eu digo com toda certeza. Por mais que você não entenda a palavra e você tenha que ler com o dicionário do lado, sabe? Mas com o tempo você vai aprendendo palavras novas e vai melhorando o seu vocabulário. E isso te ajuda tanto na hora de falar, quanto na hora de escrever, quanto na hora de conversar. Você tem um monte de assunto, você consegue falar de qualquer coisa. E não tem nada mais interessante do que você conversar com alguém que consegue passear por diversos assuntos com uma facilidade, sabe? Até porque cada livro que você pega é uma história diferente, são conhecimentos diferentes. Então você vai trazendo isso para sua vida e isso vai se tornando parte dela. Quando você vê, você é um leitor viciado. Por fim, eu acho que é importante a gente realçar isso, mas tem muitos livros que a gente lê, que foram escritos hoje, que só existem porque existiram os clássicos, né? Eles são baseados, de certa forma, ou numa estrutura, ou num jeito de narrar, ou numa história, ou pegam referências intertextuais de uma e outra. E isso é interessantíssimo, além de enriquecedor. Eu, particularmente, adoro pegar um livro que é desafiador. Então aproveita, segue essa tendência que tá rolando aí na quarentena. Às vezes, se você tiver condição de comprar um livro, compre um livro clássico, escolha uma história clássica, tenta entender o que tá acontecendo ali, tenta conhecer um pouco mais sobre o autor, um pouco mais sobre a obra. Não precisa virar uma daquelas pessoas que recita trecho, sabe? Mas assim, se você tiver o conhecimento daquilo que você leu e conseguir entender como aquilo se aplica nos dias de hoje, por mais que às vezes soe como sofrido, eu tenho certeza que você vai mudar a opinião quando você pegar um dos livros clássicos que você tem prazer em passear pelas páginas dele. E isso eu digo pra todo mundo, literatura tem que ser um prazer. Não tá gostando do livro? Abandona, pega outro. Galera, então eu vou ficando por aqui. Esse vídeo foi bem longuinho. Então eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você tiver alguma dúvida ou tiver pensado em algo para poder contribuir com esse debatezinho, o comentário tá aí para isso. Deixa pra gente. Eu sempre respondo os comentários. Eu gosto de pensar que eu estou extremamente presente para responder todos os comentários que vocês vão mandar para mim. Eu desejo para vocês uma excelente semana, boas leituras e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.